Após estudarmos as três mensagens angélicas no último trimestre, nós vamos agora iniciar um novo estudo no terceiro trimestre deste ano. Vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A carta do apóstolo Paulo a uma igreja cristã nascente. E o título da nossa lição, o título do nosso guia de estudos, é Efésios, como seguir a Jesus em tempos difíceis. Os efésios estavam passando por tempos difíceis. E nós também passamos por tempos difíceis. Portanto, a mensagem do apóstolo Paulo aos Efésios, ela pode ser muito adequada também para nós hoje, que vivemos em tempos difíceis. Vamos caracterizar um pouco da igreja cristã nascente, a conversão de judeus e de gregos, uma igreja multinacional, multiétnica. A época é entre os anos 52 e 62 depois de Cristo. Portanto, vejam, irmãos, apenas 20 anos, de 20 a 30 anos após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso se encontra hoje na Turquia. A Turquia é o país onde está a cidade de Éfeso. Mas ainda, irmãos, ela foi fundada em 129 a.C., no ano 129 a.C. Mas desde o século X a.C. já havia ajuntamento de população na região de Éfeso. Na época de Paulo era uma grande cidade. Na verdade, era a segunda cidade maior do mundo, suplantada apenas por Roma. Éfeso devia ter, na época de Paulo, no primeiro século, da ordem de 250 mil habitantes. Era uma cidade portuária. Hoje, se você visitar Éfeso, você não vai achar o porto, porque houve terremotos e a cidade de Éfeso, onde está o sítio arqueológico de Éfeso, agora está distante do mar. Mas ela era uma cidade portuária, portanto, era um grande centro comercial, um centro também cultural e religioso. A cidade era devota da deusa Diana, ou Artemis. E lá tinha, então, o grande templo de Diana, uma das maravilhas da antiguidade. Paulo foi pregar em Éfeso, irmãos. Foi pregar no ano 52, ele fez uma pequena visita a Éfeso. Depois dos anos 53 a 56, portanto, durante 3 anos, ele ficou em Éfeso, ficou morando em Éfeso, coordenando as atividades da igreja e estabelecendo a igreja cristã da cidade de Éfeso. No ano 62, ele já estava distante de Éfeso, ele estava preso em Roma, ele escreveu para os Efésios uma mensagem de alerta, uma mensagem de incentivo para que eles perseverassem. Como seguir Jesus em tempos difíceis? Quais os temas, então, da carta aos Efésios? Quais os temas do estudo deste trimestre? Primeiro, lembrar-se da identidade e do papel do reino de Deus em seus planos. Os efésios estavam se esquecendo da identidade de cristãos. Estavam se esquecendo de que Deus tinha planos para aquela igreja. E o apóstolo Paulo agora, então, estava os lembrando para que eles recordassem, para que eles se incentivassem novamente com o chamado do cristão, o chamado do cristianismo e a igreja cristã. Mas ainda, o que vamos ver também nesse trimestre, nós vamos conhecer os efésios. Vamos visitar Éfeso, um povo místico, um povo religioso, um povo que, Éfeso era um local de peregrinação religiosa. Um porto movimentado, como eu já disse, e mais ainda, atividades culturais. Se você for a Éfeso hoje, você vai ver que um dos edifícios que ainda permanecem com muitas das suas estruturas ainda permanecendo é a Biblioteca de Celso, que era a grande biblioteca da cidade de Éfeso. Nós vamos estudar também a estrutura literária da carta aos Efésios. Os teólogos concordam que a carta aos Efésios é uma das melhores exposições teológicas do apóstolo Paulo, onde ele melhor expressou a teologia da igreja cristã.
Nós vamos ver ainda os temas de Paulo na epístola. Primeiramente, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da epístola. Mas ainda o amor do Senhor Jesus Cristo pela igreja e a sua obra de salvação da humanidade por meio da igreja. A lição dessa semana tem como título Paulo e os Efésios. Paulo é o autor da epístola. Ele se declara como autor da epístola logo nos primeiros versos. O tema principal da mensagem: confirmar a fé e a eleição dos Efésios. Veja o verso para memorizar. Está em Efésios 1, nos versos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Quem é que revelou o seu mistério? O Senhor Deus. O mistério do Senhor Deus, desde antes dos tempos eternos, o mistério da salvação, o evangelho da salvação, que estava na mente de Deus e que foi manifestado pelo Senhor Jesus Cristo. E que na plenitude dos tempos, isso quando os tempos terminarem, quando terminar a história de pecado dessa terra, vai convergir no Senhor Jesus todas as coisas. Todas as coisas convergirão ao Senhor Jesus. Jesus Cristo é o centro de Deus. O plano de Deus tem o Senhor Jesus Cristo como centro. Mas ainda, irmãos, na carta aos Efésios, nós vamos ver algumas figuras para dizer o que é a igreja. Figuras utilizadas pelo apóstolo Paulo para ilustrar a igreja. Primeiro, ela é o corpo de Cristo. Ela é também os materiais, ela é constituída, ela se constitui como se fossem os materiais para a construção do templo. Mas ainda ela é a noiva do Senhor e é também um exército equipado e treinado. Vejam, irmãos, essas figuras de linguagem vão dizer o que é a igreja, o que deve ser a igreja, o que devia ser a igreja de Éfeso e o que deve ser a igreja hoje. Portanto, irmãos, nós vamos ter uma mensagem para nós, uma mensagem atual, uma mensagem para a igreja que também vive em tempos difíceis como nós vivemos, que vive num sítio urbano, numa grande cidade, numa cidade cheia de tradições místicas, de um sincretismo religioso. Nós vivemos nessa cidade, nós vivemos em tempos difíceis, e então o Espírito Santo preservou essa mensagem do apóstolo Paulo para nós hoje. E nós vamos estudá-la com carinho, estudá-la com empenho e, especialmente, estudá-la com alegria, porque é uma mensagem do Senhor Deus para cada um de nós, cristãos do século XXI. Cristãos do século XXI que vivem em grandes centros urbanos como nós e com as dificuldades que temos. Que Deus abençoe, então, cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque neste novo trimestre o Senhor nos dá a possibilidade de estudarmos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que traz mensagens para nós hoje, assim como trouxe mensagens para os cristãos da igreja nascente na cidade de Éfeso. Nos ajuda para que possamos entender a mensagem que o Senhor quer que entendamos, possamos praticá-la e possamos estar felizes porque o Senhor está nos dando mensagens para os nossos dias, mensagens para a nossa vida. Abençoa-nos, portanto, é que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, bom estudo para todos. Bom estudo a partir dessa primeira lição e todas as lições que vão se suceder neste trimestre. Deus abençoe a todos.